Meu pai é branco, minha mãe é negra. Eu, minha mãe e meu irmão eram os últimos e os únicos negros do prédio. E a gente estava sempre meio deslocado. E essa sensação de não pertencimento, ela, ao invés de me colocar na guerra para entrar, ela me colocou do lado de fora na guerra para entender. E aí os livros me salvaram. No sentido de que se eu não estava lá disputando se eu ia dançar, se eu ia ficar na primeira fila, na festa, sei lá, da primavera, junino, sei lá do quê, e se eu não ia chiar a bandeira, o que eu ia fazer, eu estava lendo para poder entender por que eu não estava fazendo parte. Mamilos Café. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mamilos Café, o nosso espaço para receber mentes instigantes para conversas ao sabor de um cafezinho delicioso. Entra, fica à vontade, a gente guardou um lugar na mesa para você porque o papo vai começar. Essa semana eu fiz uma colinha bem bonitinha porque eu também o fanzoca de hoje. Vamos lá. Ele entrou aqui no nosso radar já tem algum tempo porque a gente está sempre de olho em especialistas interessantes e que estão interessados em democratizar o conhecimento. Claro, convidamos para o Mamilos Debate mais de uma vez para falar de temas totalmente diferentes, porque ele é assim. Ele olha para todos os campos o tempo inteiro. Morde um pedaço do mundo toda vez que pensa, bebe de muitas referências e eu me pergunto se ele dorme ou se ele está sempre em estado de vigília. Isso tudo porque ele escolheu uma profissão que pouca gente sabe ou se interessa aqui no Brasil. Mas ele está empenhado em mudar esse panorama, falando de uma maneira que todo mundo entenda, para que mais pessoas tenham um embasamento para formar a sua própria opinião no mundo. Meio mamilos, não é mesmo? Quando ele lançou o livro que eu trouxe, tá aqui, tá todo rabiscado, pessoal, do jeito que eu gosto. Fiquei conversando com o Michel o tempo inteiro que eu lia. O nome do livro é De Tédio Ninguém Morre. A gente decidiu que era hora de ter assim, a desculpa perfeita para trazer Michel Alcoforado, dessa vez no Mamilos Café, porque a gente quer saber da vida dele, pessoal. Por isso, foi uma ótima desculpa. A gente vai conhecer melhor a trajetória e também arrancar dele pistas para entender os nossos tempos. Michel, seja muito bem-vindo ao Mamilos Café. Eu que agradeço. Olha, hoje eu tenho análise, vou cancelar, né? Porque eu adoro essas introduções, porque elas dão um limite, contorno pra gente. Todos os conflitos vão embora. Amei. Coube, eu adoraria caber nela. Coloca no LinkedIn. Vou colocar, ajuda bastante. Vou colocar, sabe, quando toca o despertador, você me apresentando, que eu já começo o dia bem. Ah, maravilhoso. Adorei. Eu posso fazer mandar assim. Vamos fazer. Eu quero começar, Michel, pela sua formação. Eu sei que você estava assistindo um programa de TV e aí o Roberto da Mata estava ali. Quando você tinha 15 anos, ouviu aquele moço falando lindamente, uma pessoa que tem uma formação, é muito responsável pela formação intelectual do Brasil. E aí você pensou, vou ser o quê, pessoal? Antropólogo. Agora eu quero entender, de 15 anos até agora, qual foi o caminho para você se tornar o que você é? O que te faz hoje um antropólogo? Qual foi essa trajetória? Olha, eu acho que nesse dia eu descobri que aquilo que eu era tinha nome. E isso mudou minha trajetória por completo. O que acontece é que esse Michel, antes dos 15 anos, era um Michel meio desajustado, meio fora de contexto. Eu brinco sempre que aquela música que a gente cantava antigamente, a beça, que era a festa pra mim estava sempre estranha e sempre cheio de gente esquisita. Na escola, na minha casa, na natação, na aula de inglês, porque eu sempre acreditava que eu não estava cabendo ali. E aquilo, ao invés de me jogar do lado de fora, me despertava o interesse. E aí, com 15 anos, vejo Roberto da Mata, no Conexão Roberto Dávila, que era um programa que tinha na TV Cultura, TVE, falando, e ele era muito diferente de todos os outros intelectuais que tinham passado por ali. Porque ele entendia o Brasil pela bunda, pelo carnaval, pelo encontro, pela morte. E eram temas que me interessavam, porque apesar de eu ser um leitor voraz, já nessa idade, chegava de noite e eu ligava no Ratinho, do SBT, para saber quem era o pai naquele teste de DNA. Então me interessava esse Brasil dos livros, mas me interessava também esse Brasil popular, esse Brasil do dia a dia, esse Brasil que ninguém tá jogando na classe média. E aí eu falo, cara, eu vou virar antropólogo. Então eu venho de uma família de classe média, média alta, eu estudava num colégio de elite no Rio de Janeiro, e meus amigos todos, naquele tempo, estavam preocupados, apesar da mudança já, em fazer medicina, direito, engenharia, e os mais doidos iam se meter na comunicação. Eu achava que eu ia virar jornalista. Só que aí vem Roberto da Mata e diz, não, olha,
dá para pensar o Brasil 24 horas a partir desse ponto de vista. E ele fala uma coisa que muda a minha vida, que ele vai dizer, olha, eu escrevo muito melhor do que eu falo, quem gostou do que eu falei, compra meu livro, que você vai gostar mais. E eu comprei. Comprei e não dormi. Não dormi. Eu lembro que comprei A Casa e a Rua, tinha 16, 15 anos, eu li as páginas e eu não conseguia dormir. Porque eu nunca mais, na hora que eu olhava, baixava o olho, olhava para o mundo, eu não conseguia enxergar o mundo do mesmo jeito. E aí decidi fazer graduação, fiz graduação em História e Ciências Sociais, porque eu morria de medo de não ter nenhum emprego e terminar na praia de Caraí, onde eu morava, lá em Niterói. E aí eu falei, putz, eu vou fazer História e Ciências Sociais, porque se tudo der errado, eu viro professor de História. Mas aí deu certo. Eu fiz as graduações, no mestrado eu fui estudar em Brasília, que eu queria estudar o Senado, estava muito preocupado com comunicação em política, como é que a gente fala e faz coisas falando, mesmo que essas coisas não façam sentido. Então, isso me despertava um interesse enorme. O Lula era presidente do Brasil ali por 2007, 2008, uma coisa dessa. Eu vou ao Itamaraty para formatura de uma turma lá do Rio Branco, dos novos diplomatas. E o Lula, para aquela gente bem nascida, com 2 sobrenomes, sabe? Porque você sabe quando a família é importante, não separa o sobrenome, né? Não entendi. O fulano é Buarque de Holanda para sempre, ele é Viveiros de Castro para sempre. E aí essa gente com esses 2 sobrenomes juntos, tava lá sentado e o Lula sobe no palco e fala um negócio que eu fiquei impressionado. Que ele disse para aquela gente bem nascida, vocês sabem por que a cabeça da gente é redonda? A cabeça da gente é redonda para as ideias circularem. E aí o povo levantou e disse, aplaudiu efusivamente. E eu falei, isso não faz nenhum sentido. Mas funciona. O Lula fica muito famoso naquele momento, porque o Obama diz que ele é o cara, a vida dele muda. Brecam minha pesquisa com o presidente, porque eu queria tentar entender como é que a política funcionava junto com o discurso no executivo. E aí eu chego no Senado Federal. E no Senado Federal, um dia andando pelos corredores, eu vejo um senador que tinha sido governador, muito importante, bradando para as multidões pela telinha do corredor da TV Senado. E quando eu entro no plenário, ele falava para ninguém. Porque o Sarney era presidente do Senado, estava dormindo, e o plenário vazio. E aí eu me perguntei, por que ele fala? E esse eu acho que é uma pergunta tipicamente antropológica que já estava em mim desde sempre. Por quê? Né? Por que ele fala? Por que o Lula fala isso e as pessoas ficam tão perturbadas? Por que o mundo se organiza desse modo e eu não estou fazendo parte dele do jeito que eu queria estar? E esse porquê vai determinar a minha vida até o momento que eu vou me dando conta de que a vida acadêmica me interessava muito, eu era um ótimo aluno, mas eu não cabia dentro dela também. Eu tinha 2 defeitos sérios. O primeiro é que eu era um generalista, como você colocou na sua apresentação. Eu estudava muito antropologia da violência e dizia, é bom isso, mas deixa eu dar uma olhadinha na antropologia da família. Aí eu estudava e dizia, mas isso aqui é muito bom também. Mas deixa eu dar uma olhadinha na antropologia da religião. Isso aqui é muito bom também. E meus professores estavam dizendo, qual é a sua especialidade? Aí eu dizia, não tenho. Problema. E o segundo ponto era a minha forma de comunicação. Eu brinco que ao contrário dos acadêmicos, que tem, assim como os psicanalistas que falam sentado, sabe psicanalista? O psicanalista fala sentado, Fala né? sentado. Que ele fala com aquela dúvida do que ele está falando, porque a palavra nunca é capaz de atingir aquilo que ele quer dizer. Eu não, eu tinha uma preocupação que era... eu preciso falar e ser entendido, ser comunicado. E eu aprendi antropologia falando. Cheguei aqui tentando fazer as pessoas enxergarem o mundo de outros modos. Cheguei aqui me valendo da minha capacidade de comunicação e cheguei aqui interessado em muitos assuntos. Desde a maneira como Brasília se desenrola, até a forma como as pessoas estão transando, até o impacto do celular na nossa vida de uma forma geral e até as diferenças geracionais, como a gente está lidando com os mesmos objetos, com o mesmo grupo de WhatsApp, mas sua mãe continua mandando bom dia, boa tarde, boa noite, Deus proteja, anjinhos correm. Enquanto a minha filhada fala, que tem 15 anos, fala por códigos que eu nem consigo entender e me diz que o emoji de caveira é que ela morreu de rir. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, esse tipo de coisa me interessa, Bessa. Maravilhoso, mas eu fico pensando no Roberto Dávila, né? Porque
Era um programa que recebia aquele homem elegante. Isso, né? elegante. Fala línguas, né? Minha avó diz, ele fala línguas. E fala sorrindo. Isso. E recebia grandes intelectuais, grandes políticos. O que um moleque de 15 anos estava assistindo esse programa? Então eu quero entender quem que era o Michel em casa. Quem que era o Michel com os pais? Quem que era o Michel ali dentro, nessa idade, que é uma idade muito formativa, que é uma idade de escolher que grupo eu vou fazer parte. Sempre um inquieto. Sempre um inquieto, mas eu acho que tinham duas coisas que foram determinantes para me transformar num grande leitor. O primeiro ponto importante... Não tinha televisão nem celular. Não, tinha muita televisão e tinha muito celular. Só que a gente não pode esquecer que esse país é um país racista. Então eu estudo num colégio de elite totalmente branco. E desde que eu entro numa família de classe média alta, onde a gente era meu pai é branco, minha mãe é negra. Eu, minha mãe e meu irmão eram os últimos e os únicos negros do prédio. E a gente estava sempre meio deslocado. E essa sensação de não pertencimento, ela ao invés de me colocar na guerra para entrar, ela me colocou do lado de fora. Na guerra para entender? Na guerra para entender. E aí os livros me salvaram. No sentido de que se eu não estava lá disputando se eu ia dançar, se eu ia ficar na primeira fila, na festa, sei lá, da primavera, junino, sei lá do quê, e se eu não ia chiar a bandeira, o que eu ia fazer, eu estava lendo para poder entender por que eu não estava fazendo parte. Mas tem o segundo ponto também. Eu vim de uma família que, apesar de ser uma família sem nenhuma dificuldade dessas que atravessam as famílias brasileiras, o meu pai vem de uma família muito pobre. E meu pai só chegou nesse lugar, ele tinha consciência disso, por conta da educação. Então não tinha limites para livro na minha casa. Nunca teve. Eu podia, desde que eu me entendo por gente, comprar todos os livros que eu quisesse. Então eu dizia pro meu pai, preciso comprar uma calça nova porque tem uma festa. Ele dizia, não temos dinheiro. Pai, preciso viajar com os meus amigos para ir a tal lugar. Ele dizia, não temos dinheiro. Mas, pai, eu preciso comprar um livro. Ele dizia, compre. Por conta disso. E aí fiquei leitor. Fiquei leitor e fiquei metido a intelectual, né? Esse é que é o ponto. Que a gente é jovem, tem essas coisas de tentar hiperperformar determinados papéis. Eu queria te perguntar isso, porque brilhantemente a sua avó resume que você... então você vai ser o cara que explica as coisas, porque elas acontecem. Maravilhoso o jeito que ela definiu o que é ser antropólogo. Mas isso também, às vezes, escorrega para a vida pessoal. Eu queria saber, entre os seus amigos, entre a sua família, entre os seus amores, se você era o cara irritante que queria explicar tudo o tempo inteiro. Ou se não. Não. Eu brinco sempre que na minha vida pessoal eu sou bastante quieto. Porque eu sou muito observador. Muito observador. Ao ponto de o incômodo que eu gero nos meus amigos e nos meus círculos mais próximos não fala porque isso vai virar palestra ou vai virar coluna na rádio. Que medo! Então, eu fui num casamento esse final de semana e as pessoas dizem, olha, a roupa que você tá usando vai virar comentário na rádio, vai virar coluna ou vai virar palestra. Então eu sou um grande observador, nunca fui de explicar tudo. Eu sempre fui de observo. E aí sim, num determinado momento, depois que aquilo faz sentido pra mim, eu explico. Mas eu explico pra grandes audiências, né? Com humor, porque eu acho que é um ponto importante pra gente estar no mundo também. Achar graça dessa coisa estapafúrdia, que é a forma como a gente inventa pra aguentar viver. E eu tô sempre achando graça. Eu tô achando graça da maneira como a gente inventa a gente. Eu tô achando graça da maneira como a gente vive. Eu tô achando graça da maneira como a gente enfrenta a vida. E é sempre um bom remédio. É um bom remédio para aguentar. Um vazio existencial preenchido pelo riso. Isso. Agora, Michel, ser um homem preto fazendo antropologia traz um tempero pro rolê. Me conta o que o recorte racial te ajuda a trazer mais visões sobre como a antropologia se desenvolve. Eu acho que tem um ponto importante, que óbvio que a perspectiva racial ela sempre atravessa as minhas análises, porque ela atravessa a minha subjetividade, né? E isso é interessante porque, por mais que eu tivesse uma mãe muito preparada para ajudar a gente enquanto criança a construir um ferramental e armas para combater o racismo, minha mãe sempre fazia coisas que agora a gente acha que é comum. E eu nasci nos anos 80. Ela dizia pra gente, na hora que a gente chegava no restaurante, que a gente olhasse pro entorno e percebesse quantas outras pessoas pretas tinham ali, sentadas sendo servidas. E a gente chegava, olhava, fazia o teste do pescoço
e dizia nenhum mais, e ela pediu cardápio como se nada tivesse acontecendo, para lembrar a gente a todo momento do nosso lugar no mundo, como mesmo numa escola branca, para suportar a nossa presença. Havia um esforço coletivo de embranquecer a gente, e minha mãe lembrava a todo momento que a gente era preto. Porque eu vi a vida toda, hoje menos, porque o debate racial entrou no palco público com uma força que não tinha há anos atrás, mas eu via sempre dizendo, você não é, né? Olha o seu cabelo, quando eu tinha cabelo. Eu adorei a parte no livro, Risos Nervosos, que você fala, eu saco, quando as pessoas falam assim, mas você nem é preto, vai. Isso. Você saca a árvore genealógica no celular pra falar, aqui meu pai, minha avó, minha tia. Esse convencimento de que nem é tanto, vai. Nem é, né? Nem é porque... Eu te imaginava diferente. Me imaginava diferente. Esse foi o grande debate que eu tive quando eu entrei na rádio. Porque tô há 6 anos na CBN. E aí eu sou do tempo que não tinha YouTube na CBN. Aí entrou o YouTube. E os ouvintes tiveram que lidar com a voz e o choque da imagem. Foi um choque. Os ouvintes até que eles ficaram, imaginava você diferente. Até que apareceu uma senhora de coração aberto. E ela disse, achei que você era branco. Eu gostei do cara que falou assim, postou uma foto de um hippie e falou assim, eu pensei que você era esse cara, cara, cabelo encaracolado, nariz pontudo, muito branco. Então é esse imaginário que você tanto estuda, de onde as imagens se formam, te colocava num não lugar. Num não lugar. Nesse lugar do preto de pele mais clara, que tem uma passabilidade. Como é que lida com esse não lugar? Então, por isso que esse é um lugar tipicamente antropológico. Porque os antropólogos, e isso determina a antropologia que eu faço. Os antropólogos, quando saem do seu contexto habitual e vão enfrentar suas pesquisas, eles estão sempre fora do lugar. Só que, para mim, isso já era o default. Já era o básico no meu dia a dia. Vamos falar de desconforto pessoal. Já era o dia a dia, né? Como continua sendo, é importante ficar claro. Eu ainda sou o único negro na classe executiva. Eu ainda sou o único negro no prédio chique. Eu ainda sou o único negro em vários lugares que eu frequento. Ainda bem que não sou mais em todos os lugares que vou, como já fui quando era criança. Mas em boa parte das vezes ainda sou. Então esse desconforto típico da antropologia, eu fui treinado pela vida. Então, e óbvio que isso determina a minha relação de pesquisa. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para dar uma palestra para um conselho de uma grande multinacional brasileira, com escritórios em todos os lugares do mundo. E o presidente do conselho era um senhor muito importante. E eu fui convidado por uma consultoria que atendia esse conselho. Quando o consultor me chamou, ele tinha visto a minha foto. E aí ele tinha visto a minha foto e eu cheguei num hotel chique em São Paulo para participar da reunião com o conselho. Primeira coisa que ele olhou para minha cara, ele disse assim, ué, tá diferente? Eu, como vivo uma batalha hercúlea com a balança, tô sempre emagrecendo e engordando. Esse é outro programa, Michel. Depois a gente faz ele também. Ele me pergunta, eu achei, ué, tava mais gordo ou tava mais magro? Ele disse, não, achei que você era mais claro. Dá pra rir disso, Michel? Rir é político, é um ato político. Eu tenho certeza, e tenho dito isso, que tem 2 movimentos quando você se vê diante dessas relações de poder que são impostas e colocadas pelo racismo. Ou você quebra tudo, ou você ri. Os 2 atos são poderosos em termos de Você riu na cara dele? solução. Ri como eu rio. Rio. Uma vez estava em Gramado, dando palestra, e a maravilhosa senhora de Gramado, aquele capacete assim, né, de laque devidamente preparado. Estudei ricos no doutorado e eu fui falar da minha pesquisa sobre os ricos. Né? Você gosta. E aí a senhora estava com aquele capacete preparado, aquela que tem mansões em Gramado. E eu desci do palco, ela se dirigiu, saiu da cadeira dela, foi até o palco. E ela me disse, quando você subiu no palco, não dei nada por você. Aí eu disse pra ela, por que será? Aí rimos juntos. Isso já faz pensar. Eu acho que isso é político. É político. Agora, tem uma outra condição que te atravessa, que é ser homem. E aí, você não performa todos os códigos de masculinidade.
né? Nem na sua postura, na a entonação da voz. Não tem aquela voz que vai explicar, que vai dar a notícia do mundo. As suas roupas não performam um masculino tradicional. Eu queria te perguntar o que ver o homem no mundo transformou o seu olhar como homem. Esse é um dilema que eu já falei isso e... Esqueci que de vez em quando, de quando em vez, ele usa belas saias também. Eu acho que tem um negócio que me interessa muito, que é... Eu sempre achei homem chato. Isso, óbvio que isso hoje pra mim é zero problema, tá? Mas quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu via os meninos e via as meninas, e os meninos falavam assunto de meninas e meninas falavam assunto de meninas, eu não me enquadrava em nenhum outro lugar, né? Mas achava as mulheres infinitamente mais interessantes que os homens. E me juntava a elas. E aí me pensei, naquele momento, né? Quando você tem ali, o que eu sou? Eu falei, rapaz, mas temos um dilema, porque eu gosto delas. Mas não me enquadro. No padrão de masculinidade que está em operação aqui. O que eu sou? E aí, eu acho que tem um ponto importante que eu falei assim, não preciso me enquadrar. Porque eu já não estou enquadrado em nada. Esse enquadramento não é meu. E aí comecei a rir de homens também. E acho a masculinidade uma das coisas mais toscas que a humanidade tem. E comecei a brincar com isso a meu favor. Então, quando você sabe o que você é, o que você quer, ou como é que você pensa, é uma libertação gigantesca. Eu fiz isso cedo. Então, eu sempre brinquei com roupa, que jamais caberia pra mim um sapatênis, né? Você imagina. Não sei nem o que é isso, nem onde vende. Jamais caberia pra mim uma camisa social, sei lá, com uma calça bege. Eu não caibo dentro daquele negócio. Que tal um pulloverzinho amarrado? Jamais. E aí falei, se isso aqui não me serve, serve qualquer coisa. Eu vou brincar disso aqui ao meu modo. E foi uma libertação. E envelhecer é uma maravilha. Jovens envelheçam, né? Como diria Nelson Rodrigues. Envelhecer é uma maravilha. Você abre mão dessas questões todas e você não começa a lidar com isso. E acho homens chatos. Acho homens pouco interessantes. Acho homens pouco sofisticados. Eu tenho amigos. Acho homens... Tenho amigos e são engraçados. Meus amigos homens, eles são excessivamente homens, sabe? São muito machos. E eu acho tosco. Eles são seus amigos ou são objetos de estudo? São meus amigos. Eu tenho afeto por eles mesmo no sentido de perguntar. E aí, como é que você tá? Teu filho? Como é que tá? Não sei o quê. Mas eu acho tosco. E eu acho o homem simples. E não me interessa coisa simples. Não me interessa o ordenamento do mundo simples. Eu gosto de coisas complexas. Então eles foram me afastando desse padrão claro. Você sabe que esse programa é uma desculpa pra gente ficar amigo, né? Eu só queria deixar isso bem claro. Às vezes a gente faz isso, né? O programa é meu, eu faço em benefício próprio. Agora, tem uma coisa que não mudando de assunto, mas eu trouxe o livro porque realmente eu fiquei conversando com você. E uma das coisas que eu achei interessante é a diferença do antropólogo e do palestrinha, para a gente conversar aqui um pouquinho. Porque em tempos de eleições que a gente está agora, parece que é bem importante diferenciar quem fala a partir de um lugar, de uma reflexão, de um olhar de construção do mundo, de uma pessoa que é palestrinha. Então eu quero que você ajude a gente a entender um pouquinho dessa figura tão presente hoje na nossa sociedade. O que faz de uma pessoa um palestrinha? Um palestrinha é aquele que fala para reforçar os parâmetros que estão dados pela sociedade. E esse não é o lugar que me interessa. Um palestrinha, e aí nas suas múltiplas variações, pode ser o coach, pode ser o fulaninho que você compra um livro de autoajuda, pode ser o seu falador de coisas preferido. É alguém que está ali para reforçar coisas que você imagina. E esse lugar não me interessa de forma alguma. Eu tô aqui para bagunçar o coreto. Porque eu acredito de verdade que é só bagunçando o coreto que a gente tem possibilidade de inventar outras coisas, outros caminhos. Então, o meu papel é um papel, eu acho, de um intelectual público, que eu tô aqui para chocar. Chocar com argumento, chocar tentando te mostrar, não é que você vai concordar comigo ou seguir o meu caminho, mas há outras maneiras de pensar sobre o mundo. A gente colocou o nome Mamilos Café porque a gente queria que esse programa tivesse um clima intimista, aconchegante. Um lugar gostoso, onde as pessoas se soltam, se sentem bem. Então a gente pensou na luz, pensou no cenário. E claro, o mais importante, tem que ter aroma, tem que ter sabor, porque é esse conjunto que vai tornar o nosso momento especial. Cris,
Quando você pensa num café gostoso e num momento especial no seu dia, você pensa no quê? Minha amiga, eu penso em Nespresso. Por isso, a gente está muito feliz em anunciar esse parceiro que é referência em transformar os nossos momentos mais cotidianos em experiências que são surpreendentes. Mamilos Café e Nespresso tem tudo a ver. Imagina a marca que conseguiu transformar um ingrediente, o café, em mais de 60 produtos diferentes. Cada bebida com um sabor, com um aroma, com um perfil único. Único, assim como cada convidado nosso, que é muito especial. Os cafés Nespresso são perfeitos para criar um momento especial a qualquer hora do dia. Café da manhã, depois do almoço, até no final do dia, tomando um drink saboroso feito com café. Nos próximos programas, a gente vai dar umas receitas fáceis para vocês acompanharem com o Mamilos. Ô, Ju, e sabe o que é o mais legal? Ao comprar uma máquina com a Nespresso aqui no QR Code que está aparecendo na tela, você vai ganhar R$200 em créditos para trocar pelos cafés que você escolher. Corre, aproveita a promoção especial e vem pro Mamilos Café com a sua xícara na mão. É isso, Nespresso, saboreio inesquecível. Eu gosto muito quando você fala no livro que o palestrinha, ele quer explicar uma coisa complexa de um jeito simples, com uma fórmula perfeitamente aplicável. Né? Então, essa simplicidade, Michel, num tempo tão complexo como a gente está vivendo, eu acho que muita gente deseja. E eu acho que por isso que essas pessoas fazem tanto sucesso. Tá tudo tão complexo, eu não sei para onde ir. Se alguém fala, por mais absurdo que seja, vá por aqui, porque é só fazer top 5 coisas que você faz para ser feliz, eu vou tentar. E aí eu queria te perguntar como nós, pessoas que estamos tentando complexificar os assuntos, podemos tornar esses convites mais interessantes para essas pessoas que hoje estão falando, só me dá uma resposta simples, por favor. Essa pergunta é difícil, mas eu tenho tentado fazer ela. Porque tem um negócio pra mim que é básico, é que se eu tiver que seguir a regra pra poder fazer parte, não vai dar pra mim. Porque eu nunca coube na regra. Eu sempre tava ali tentando alargar a regra. Eu sempre achei que o que tava dado, a fórmula que tava dada pra dar certo, pra fazer, pra se inserir, nunca me cabia. Então eu sempre existi pra tentar dizer, gente, vamos dar uma expandidinha nessas 4 paredes aqui pra ver se a gente cabe junto. Esse é o meu jogo, sempre. Porque se eu tivesse seguido a regra, eu não tava fazendo antropologia como eu faço. Porque quando eu comecei, o modelo clássico de antropólogo era na academia. Se eu tivesse seguido a regra, eu não podia ser um homem heterossexual usando uma camisa de caranguejo, sei lá que merda é essa. Porque não cabia. Então, o meu caminho sempre foi esse. Eu acho que esse é que é o caminho importante, assim. É muito mais fácil quando a gente pega na mão do outro e dá uma expandidinha no quadrado do que é o lugar no mundo, ou a chance de estar aqui no mundo, do que martelar você mesmo para caber dentro daquilo que os outros estão dizendo para você que é o caminho. Tem uma outra parte no livro, bem na primeira parte, quando você faz uma reflexão, ótimas reflexões sobre a pandemia, você fala sobre os híbridos, né? E você fala, quando você cita esse lugar do não enquadramento, você fala das pessoas trans como um exemplo do tempo que a gente vive desse hibridismo. E eu fiquei pensando se essa explicação não ajuda a entender um pouco por que as pessoas trans enfrentam tantos preconceitos. Explica um pouquinho desse conceito do híbrido. Hoje eu acho que a gente está numa pandemia de híbridos. Sim, a gente está numa proliferação sem fim de híbridos. Esse é um conceito meu, um conceito do Bruno Latour, que é um antropólogo francês. E ele vai dizer que a modernidade, a maneira como a gente aprendeu a viver no mundo, era separar tudo em caixinhas. Então vamos pensar agora no ar em São Paulo. Né? A gente está enfrentando, nesse 2024, as piores secas que o Brasil já viveu e a pior qualidade do ar que a gente há muito tempo não falava disso. Esse é um problema da prefeitura? Mas esse é o problema do fulano que está queimando floresta lá no Amazonas? Esse é um problema do presidente dos Estados Unidos ou do presidente chinês? Esse é um problema nosso? Esse é um problema de todo mundo. E não vai ser alguém sozinho, canetando, que vai resolver esse tema. Então os temas, né, os assuntos, ou as grandes questões dos nossos tempos, são questões por si só trans. E trans em que sentido? Porque elas atravessam as caixinhas que foram dadas pela modernidade. Então, não tem mais, né? A
A gente pensa na liberação das drogas, no consumo de maconha, no aborto, na questão de saúde pública, a mesma pandemia. Não cabe mais num quadrado só. Todos os assuntos vão cobrar da gente colocar diferentes pontos de vista na mesma mesa. E qual é o grande drama? É que a gente está pouco preparado para dialogar. E aí não vai dar para resolver. Eu gostei muito dessa visão, né? De colocar quando você vê uma pessoa que ela não performa, né? Ela é uma pessoa que tem peito e tem barba. É uma pessoa que tá de vestido, tá maquiada, mas não tem peito. E aquilo causa um impacto de eu não conseguir catalogar. E quando eu não consigo catalogar, que é colocar nessas caixinhas que você colocou, eu falo, beleza, isso não tá certo. Porque se não cabe em nenhuma caixinha, não deveria existir no mundo. Então, eu achei muito importante trazer esse conceito do híbrido e associar isso às pessoas trans, que muitas vezes as pessoas perguntam, por que tanto preconceito? Por que as pessoas não aceitam? É só a vida do cara, a vida da mina, ela não tá afetando você. E a conversa que a gente tem feito aqui tá afetando você. Tá Embora afetando. você não seja uma pessoa trans, afeta a sua vida porque ela vira pra você e fala, as caixinhas não existem mais. Isso, ela afeta você no sentido de que ela rompe com a forma classificatória, com a maneira como você entendia o mundo. E por isso que qualquer assunto ou qualquer pessoa trans, mas aí eu chamando a atenção para os híbridos de forma geral, são questões, são partículas, ou são assuntos, ou são temas, ou são subjetividades políticas, porque elas agem para jogar no chão a maneira tradicional como a gente estava acostumado a separar o mundo. Não se resolve questão ambiental em um local, Isso. né? A gente nem vai resolver a questão do fortalecimento da democracia só através das instituições. Não é um assunto mais. A gente só precisa conversar, mas não existe o só nisso. Porque é complexo demais, né? Porque eu acho que vai ficar cada vez mais complexo. Porque uma conversa, um diálogo, primeiro ele envolve escuta e fala, né? Eu preciso falar, te ouvir e ouvir mesmo, né? Não é só esperar você terminar de falar. E você precisa fazer a mesma coisa comigo. Mas há um segundo ponto, que todo diálogo ele lida com camadas subliminares da nossa conversa. Num bom diálogo, eu preciso entender o teu tom de voz, como é que você gesticula, como é que está a sua comunicação gestual, como você está falando. Eu preciso entender o que veio antes, o que veio depois, se você está falando olhando para o lado ou não está olhando. Eu preciso entender muita coisa. E no modelo de narrativa construída pelas plataformas digitais, a gente está perdendo isso. Está perdendo porque eu acho que aquilo que está escrito é aquilo que é. E aquilo que está escrito de maneira apressada num comentário no Instagram é aquilo que é. Ou aquilo que é escrito de maneira curta no falecido X, Twitter, sei lá o quê, é aquilo que é, né? Então a gente não está preparado para dialogar. Eu tenho feito vários estudos em relação a isso, e um dos aspectos que mais me chama a atenção é que a gente tem entrado na conversa para ter protagonismo. E um diálogo não tem, ou teoricamente não deve ter, grandes disparidades de poder. Um diálogo bom, ou um diálogo, pelo menos o nosso sonho de diálogo, é aquele que a gente tem pessoas iguais, dispostas a conversar ou a chegar no próximo ponto, ou num ponto comum, apesar das diferenças, sem apagar suas diferenças. Isso não tem nada a ver com a maneira como a gente está treinando, ou está sendo treinado a falar ou a conversar. Até porque a gente fala mais do que escuta, né? Então o protagonismo está sempre naquele que fala, porque ele não permite que o outro tenha capacidade de entrar na conversa. Aquele que fala consegue emprego no LinkedIn, né? Aquele que fala consegue seguidor no Instagram. Aquele que fala bem consegue match no Tinder. Aquele que fala consegue protagonismo. Então, num modelo de sociedade onde quem tem coisas a falar, ou quem disputa a atenção do outro quando está falando, ganha mais, e ganha reputação, mas ganha dinheiro mais, a gente está disputando com quem fala mais a todo momento, né? Quero entrar um pouquinho nisso. Tem vou chamar de crônica, né? Porque o livro é uma coletânea de colunas que você escreveu no UOL. E então tem tudo quanto é assunto. Continuando nessa mesma toada, tem um que fala Uber é bom, mas é uma merda, que é bem legal, a conversa que você tem com um taxista em Chicago.
taxista. Um motorista de aplicativo, falou a velha. Que tava ali dirigindo e você tava tentando entender um pouco da vivência dele. E ele tem toda essa perspectiva de... se eu gerencio o meu tempo aqui, eu sou o meu próprio patrão. Tá, mas você não gerencia qual o preço da corrida, você não gerencia qual a estratégia de divulgação, você não gerencia o algoritmo para saber em qual lugar aquilo vai te jogar. O que está acontecendo aqui? E aí, isso me levou para um lugar de pensar que, na verdade, quando eu vendo o meu tempo, eu não estou vendendo mais minha mão de obra, eu estou me vendendo. Sou eu, é quem eu sou naquele momento, até porque eu sou avaliado se o carro tá limpo, se eu tô cheiroso, se eu atendi bem a pessoa, se eu não falei demais ou se eu não falei de menos. Então, a pessoa não tá avaliando a plataforma, ela tá avaliando quem tá dirigindo. E a gente tem isso hoje em muitos empregos. Parece que você tá demitindo não aquela mão de obra que não está atendendo, você tá demitindo aquela pessoa que não performou daquela maneira. E aí eu fiquei pensando que eu posso dizer que a consequência disso é deixar a nossa autoestima sempre à prova. Sempre no trabalho será que eu sou bom mesmo? E aí isso não é só uma questão de, você não tem uma boa autoimagem. Não, você está sendo avaliado você o tempo inteiro. Esse é o grande risco. E eu acho que esse é o grande problema. Quando você olha, por exemplo, o desenvolvimento do mundo do trabalho, os nossos pais... eles foram contratados por aquilo que eles sabiam fazer. Então, não é à toa que era muito comum antigamente empresas onde fulano entrava como estagiário e saía como presidente, ou ficava 30, 40 anos na mesma empresa. Ele ia pulando de carreira, ou pulando de posição dentro da empresa, por conta do tempo que ele estava fazendo a mesma coisa. Dava 5 horas da tarde, 6 horas, caía a caneta, ele ia para casa, ele era outro. Nós fomos treinados num mundo onde a gente achou que ia ser pago pelo que a gente sabia. E aí a gente ficou colecionando diploma. Estudou na melhor escola, não estudou, tem inglês ou não tem, mas tem um diploma de que tem inglês, tem um diploma de que fez iOS, sei lá, pacote Word, pacote Office, sei lá o quê. A gente precisava de diploma. E hoje, qual é o dilema? O que a gente está oferecendo para o mercado cada vez mais é a gente. Você está oferecendo a sua capacidade de comunicação, você está oferecendo a sua capacidade de resolver problema, você está oferecendo a sua capacidade de construir vínculo com os outros, você está oferecendo a sua capacidade de regimentar a gente para seguir um determinado projeto com você. Isso é você. Isso é você. Qual é o ponto? Quando o fulano te demite, ou quando você não consegue mais emprego, pelo que você é, não pelo que você estudou, ou por aquilo que você aprendeu, eu não te coloco mais nenhuma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho. Porque é você que não presta. Não é eu vou fazer uma atualização, ou vou fazer um cursinho novo para ver se eu entro de novo no mercado de trabalho. Não, é você que não fala como gente que precisa falar. É você que não sabe mexer no Instagram de forma que desperte audiência ao ponto dos outros quererem você. Você não é interessante. É você que não é interessante. O que isso faz com a autoimagem que a gente tem? É possível ter algum tipo de autoestima num lugar onde você é colocado à prova o tempo inteiro? Dobra a sessão de análise, né? Você devia pedir como pacote de benefício da firma. Maravilhoso. Oferece análise. Oferece análise. Porque você tem que ter muita clareza do que game você está jogando, né? O capitalismo, acho que ele hoje cobra da gente uma clareza, uma necessidade de clareza sobre que jogo, quais são os limites que você aceita jogar, de um jeito que não precisava anteriormente, porque as regras eram muito claras. O único caminho que você tem é saber muito bem o que você é. E olha que loucura, esse processo de venda de quem você é, e tem inúmeras palavrinhas, né? O mercado começou, o time de RH começou a dizer que precisava contratar o soft skills, aí agora eles querem mad skills, eles querem todas as skills que você não aprende na escola, que você trouxe da vida contigo. E aí, dentro desse movimento todo, a gente viu um outro processo, que é o processo de tentar vender para você que você era o seu trabalho. O que você era muito bom trabalhar e feliz trabalhando. Que você foi treinada para trabalhar num lugar, não porque aquilo não tinha que ter cara de trabalho, mas porque aquilo era você, ao ponto de você nem perceber que estava trabalhando. Esse é um processo muito doido, porque a gente não pode esquecer o crachá. Eu queria chamar a atenção para isso, a gente não pode esquecer o crachá. O crachá tinha um papel muito importante na nossa vida. Porque eu estava da minha casa ao trabalho, tranquilaço eu. Chegava no prédio da firma, eu tinha que catar o crachá dentro da bolsa. E quando eu colocava ele no meu pescoço, eu sabia, aqui eu sou crachá. E na hora de ir embora, aquele negócio me incomodando, porque trabalho incomoda.
aquele negócio me incomodando o dia inteiro, eu passava de novo e me libertava daquilo, eu voltava a ser eu. A gente não pode esquecer essa coisa. Porque se você esquece essa separação entre aquilo que você é, aquilo que você vende de você, no momento que o mercado não quiser mais você, você não tem mais lugar no mundo. Então, trabalho é trabalho. Deixa o teu chefe comprar uma mesa de pinball, botar uma rede, te oferecer cerveja de graça, café, te comprar café da manhã na sexta-feira e você achar, que é ótimo, meu trabalho, me dá. Entra na brincadeirinha, mas entra com crachá no pescoço. Se você começou a achar que é bom a catraca da firma, porque ela reconhece a sua cara, como é comum agora na Faria Lima, e você não precisa mais de crachá, você achou isso bom, eu acho que você está se perdendo no personagem. Você tem que saber muito bem onde é que começa o personagem e onde é que termina. Continuando nisso, a gente aqui no Mamilos, produz conteúdo para democratizar essas conversas, esses conhecimentos, essas análises e colocar isso para todo mundo, para a gente pensar junto. Ultimamente a gente tem uma infinidade de conteúdo, não dá para consumir, mesmo que você deseje ler, ouvir, assistir, tudo que tem disponível, não vai rolar. E aí, quem produz o conteúdo, e ouvir não envolve só o podcast, envolve a rádio, envolve a música, entra nesse mesmo espiral de ser cada vez mais interessante, como é que funciona no Instagram, o que eu vou fazer para que as pessoas se sintam atraídas pela minha conversa. E eu senti isso muito nessa análise do mercado, que passa, e tem um conteúdo também, a minha vida no Cabe no Instagram, que é muito bom, que passa também pelo que a gente coloca de produção de conteúdo. Então, eu posso dizer que todo produtor de conteúdo também é um funcionário precarizado de plataforma? Eu não tenho a dúvida. E agora, eles têm culpa nisso. Porque eu acho que, como aprendi com os psicanalistas, que a gente tem que saber o que a gente está botando no nosso, dentro desse pacto que a gente está fazendo com o outro. Os criadores de conteúdo têm culpa nisso, né? Essa coisa de começar a acreditar que fazer stories de você na cama de manhã ia te dar mais engajamento. Ou essa coisa de achar que mostrar seu filho tomando café da manhã com você, ou você tomando banho, ou você acordando, ou você chegando com o marido, ou o presente, sei lá do que, a sua mãe, a sua avó, sei lá quem, ia te dar uma posição no mundo, colocou à venda coisas que não deveriam estar à venda. Eu acho que borrar, e aí de novo a gente volta no tema dos híbridos, né? Grande questão que os criadores de conteúdo têm, e que gente que quer viver disso tem, é que eles abriram mão do principal ponto de separação da vida moderna ocidental, que era a casa diferente de trabalho. A casa é diferente de trabalho. Não é à toa que tem um conceito super importante, que é o conceito de terceiro lugar, que vai dizer, olha, a gente precisa da casa do trabalho, mas a gente precisa de um lugar que é o lugar do lazer. Que é o lugar onde a gente vai para não fazer nada, ou só para encontrar as pessoas pelo aquilo que a gente quer. Quando você vira criador de conteúdo e cai nessas regrinhas todas, você primeiro abre mão do limite entre a casa e trabalho. E o teu lazer vira trabalho. A pessoa sai com o filho dela para ver a Xuxa. Ela tá lá preocupada com quantas histórias aquilo vai render, com quantas visualizações isso deu. Eu nunca entrei nisso, jamais entrarei. Primeira coisa que me cobraram, quando eu tava começando a brincar de Instagram, foi que eu tinha que mostrar mais da minha vida. Porque isso dava mais engajamento. Eu disse, a minha não. Ah, mas você não vai crescer. Talvez eu cresça pro lado, sei lá. Não vou crescer no Instagram, mas a minha não. A minha vida não tá à venda. A minha vida não tá à venda, o que eu faço com a minha mulher não tá à venda, o que eu faço no meu final de semana não tá à venda, o móvel que eu tenho na sala da minha casa não tá à venda, os lugares que eu saio com os meus amigos não estão à venda. Jamais. Jamais, porque eu sei muito bem os limites do personagem. E por que isso é importante? Numa vida onde você tá cada vez mais exposta, você precisa separar muito bem. A crítica ao que eu penso enquanto antropólogo não me afeta enquanto Michel Alcoforado, pessoa física. Eu tinha um leitor no UOL que eu adoro. O Edson e o Pelé. Que ele falava pra mim, toda coluna que eu publicava, ele escrevia assim, estudou tanto, só fala merda. E não me afetava em nada. Maravilhoso poder rir. Eu acho maravilhoso. E aí, eu ficava na expectativa. Será que ele vem hoje ou vem amanhã? Porque eu escrevia quinzenalmente, né? Eu falei, será como ele volta? E ele voltava. Saudades do meu Twitter. E ele dizia, estudou tanto, só fala merda. Não me afetava em nada. 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 Por quê? Porque ele pode discordar do que eu penso enquanto antropólogo. Agora, se ele estivesse dizendo pra mim,
Que isso é um perigo. Não gosto da cara da sua casa. Não gosto da cara da sua família. Não gosto da maneira como você organiza a sua casa, a sua comida. Não gosto... Aí não. Aí tem que estar muito bem para bancar isso fácil. Eu não sei se eu tô preparado para essa guerra. Eu acho que isso abre uma conversa. Ô, Juliana, anota aí um Mamilos Debate pra gente falar sobre o adoecimento mental versus o quanto você expõe sua vida. Né? Porque aí tá tudo em escrutínio público, fica difícil. Michel, eu não quero terminar essa conversa sem falar sobre um assunto pouco interessante, que é sexo. Que é uma coisa que eu sei que você gosta. Não sei se faz tanto quanto fala, mas fala muito bem. Não fala merda a respeito. Olha que maravilhoso. Você sabe que no Brasil, mesmo que você não esteja fazendo, você tem que dizer que faz, né? É importante, eu acho, né? Vamos manter o orelha. Mas olha, você discute isso bastante no livro, em diferentes aspectos. Mas eu gosto quando você traz o conceito de que o sexo foi desmaterializado. Né? Ele saiu da matéria e ele virou só desejo. Então, eu tenho brinquedinho, eu tenho troca de mensagem na DM ou fora da DM, eu tenho OnlyFans, eu tenho pornô para todo tipo de gosto. E nesse cenário do sexo individual, ele te livra do peso do sexo social, que é... Ai, tem que conquistar, tem que correr o risco de tomar o toco, tem o trabalho da permanência. Então, a gente está trocando, a gente está desmaterializando o sexo e, ao mesmo tempo, a gente também está aliviando o peso social de buscar um parceiro. Eu tenho dito que a gente vai transar cada vez menos e gozar cada vez mais. E isso não quer dizer que a gente está dando menos importância ao sexo, mas a gente está transando de outro modo. Porque sexo é contextual. Isso pode dar uma bagunça na cabeça de quem está ouvindo a gente, porque a gente gosta de acreditar, de verdade, que sexo é a coisa mais animal que a gente faz. Só que quem teve a oportunidade ao longo da vida de transar com alguém de outro país ou de outra cultura, sabe que rola ali um certo descompasso no começo, porque as técnicas corporais são outras. A ideia de linearidade... Viram que a profissão de antropólogo é bem interessante, né? A linearidade é outra, a lógica é outra. Então o sexo é contextual e cultural. O que tem observado agora, e não sou eu que estou falando isso, tem inúmeras pesquisas mundo afora, mostrando a queda da atividade sexual, sobretudo quando a gente está pensando nos mais jovens. E aí você olha a contradição, porque quem pensa a partir da biologia está dizendo, mas eles estão com hormônio lá, os baculejos, pronto. Mas estão dizendo, não quero. Não quero por quê? Porque, primeiro ponto, a gente está falando aqui de uma atividade sexual que mudou de sentido dentro das dinâmicas cotidianas. Na geração da minha mãe e da sua, sexo era liberdade. Então é o primeiro exercício no século XX de uma separação, nem que fosse ainda numa guerra, numa batalha pesada, entre afeto e sexo. Então todo mundo estava transando. Você não estava transando só para chegar no orgasmo. Você estava transando questionando o modelo de família tradicional. Eu posso. Você estava transando para dizer, olha, estou reinventando o que é mulher. Você estava transando para dizer, olha, eu não precisei, os homens, né, ir para o prostíbulo para poder dar conta das minhas necessidades. Você estava transando, fazendo muita coisa, reinventando o mundo. Quando chegar na nossa geração, a gente vai transar com uma bagagem importante de sentidos que atrapalham a atividade sexual por si só. Porque você transa cada vez mais tendo que levar em consideração o outro da relação, coisa que as gerações anteriores não faziam desse modo. Era transa por si só. Então, eu preciso gozar, você precisa gozar, e a gente precisa gozar de maneira demorada a partir daquilo que os especialistas estão dizendo pra gente que a gente precisa fazer. Então, pesado, né? Você precisa transar, mas tem que honrar todas as feministas que batalharam antes pra você transar e gozar. E os homens precisam transar e gozar, levando em consideração a reavaliação de todo o padrão que ele aprendeu na adolescência para conseguir chegar naquele lugar. Muito trabalho. Vou fazer sozinho. Trabalho. Faz sozinho, né? Faz sozinho, onde está garantida a entrega, é rápido, alivia a tensão, não precisa preparo, cabe no mundo, nesse mundo doido da gente. O que a gente perde enquanto sociedade quando a gente para de transar com o outro e começa a transar só com si? A gente esfacela a sociedade. Porque o que funda uma sociedade é o sexo, né? Não só porque a gente precisa ter mais gente transando para inventar mais gente, mas porque o sexo tem um papel fundacional dentro da maneira como a gente inventa que quer
um grupo. Porque eu gosto sempre de levar em consideração que quando você transa com alguém, antes de ir pra cama com essa pessoa, você tem que fazer um cálculo, que é um cálculo que vão colocar na sua cabeça desde a hora que você nasce. Que é, olha, o mundo se divide entre pessoas transáveis e não transáveis. Então, o Édipo entra nessa lógica, né? Então, o mundo ali se divide entre aqueles com quem eu transo e quem não pode. E aí, toda a família tem aqueles que você não pode transar. E a gente oferece para as outras famílias os não transáveis daqui para lá. E as pessoas de lá oferecem os não transáveis de lá para cá. É assim que a gente casa. A gente casa 2 não transáveis. Para eles possam transar. Esse é o casamento, isso é a família. Esse é a escola, esse é o Tinder. É um bando de não transáveis que estão querendo transar. Se você começa a deixar de levar em consideração isso, você deixa de ter grupo, deixa de ter sociedade. Mas corresponde, talvez, ao mandamento principal do nosso mundo, que é o individualismo, né? A farinha tá pouquíssima, eu quero meu pirão primeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos revolucionários, né, no nosso tempo. Porque eu acho que tem um aspecto importante que, mesmo quando a gente acha que está fazendo a revolução, a gente às vezes só está dando gás para o modelo que a gente está acostumado a ter. Então, o crescimento dos sexy shops agora, né? Eu adoro. E aí eu tenho conversado com vários antropólogos especialistas no tema, e eles me chamam a atenção para coisas que eu não tinha percebido. Que virou olhinho, brinquedinho, vibradorzinho, orelhinha de coelho, treme-treme, velocidade 2, 3, 4, com coraçãozinho, quando as mulheres começaram a entrar pesado dentro do território dos sexy shops. Porque antes, sexy shop era transgressão. Era muito ligado à comunidade LGBTQIA+, que estava ali preocupada em encontrar tamanhos e coisas que não encontrava na vida real fácil. Eu fui no sexy shop nos anos 2000, você deve ter ido também, e a gente ficava meio incomodado, porque logo no começo você tinha uma senhora que queria te explicar os tamanhos de todas as coisas, e você, não, eu só vim aqui por um olhinho, né? A gente ficava... E hoje não, hoje todo mundo entra pensando, gente, esse vibrador ficava ótimo nessa estante, combina muito com a paleta de cores. E por que isso? Porque eu tô falando de uma sexualidade feminina, que é doinho. Isso é o quê? Isso é libertação ou opressão? É bom a gente saber que é os dois. É muita coisa misturada, né? Né? Isso é complexo, né? Por isso que eu fui antropólogo. Michel, muito obrigada pela conversa. Dá vontade de entrar em todos os assuntos. Foi super difícil pensar 2, 3 pra gente conversar. Todo mundo vai ler o livro, porque o livro eu acho que é para ficar destacando e levar para as conversas com os amigos, porque eu acho que é um bom incentivo ao diálogo. A checagem de estabilidade que tem aqui, eu acho que é uma proposta para... Vocês já pensaram sobre isso? Então, ninguém sai antropólogo, mas todo mundo vai ser um excelente curioso. Curioso dos assuntos que a gente tem hoje em dia. Para a gente encerrar, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais do Michel através do que o Michel consome. Então, bem rapidinho, eu queria te perguntar um filme recente que te trocou profundamente. Eu amo documentário. Nossa, jura? Não imaginei que o antropólogo ia gostar de documentário. Eu tô numa mania de voltar a documentários que foram importantes pra mim. E eu revi agora de novo o Jogo de Cena do Eduardo Coutinho. Que pra mim é um filme que eu adoro, porque mostra primeiro a potência de uma conversa com diálogo. E o segundo ponto também é que mesmo quando a gente tá mentindo, a gente tá falando a verdade. E que se esses limites bestas entre ficção ou a realidade não fazem muito sentido, porque é tudo ficção. É tudo ficção. A vida da gente... Da cultura. Uma história épica, seja em livro, em série, uma jornada que te chama atenção. Eu acho que em tempos de política é um debate interessante para a gente prestar atenção. Eu acho que 2 jornadas completamente distintas, e aí vou citar a política, de campos completamente, porque antropólogos estão interessados com o pensamento antes de que se isso prefere ou não. Acho que Neon Cunha é uma jornada épica, interessantíssima e que me interessa. Em como, pela posição e pela capacidade que tem de, com a própria existência, inventar o que é a vida. E acho que Pablo Marçal também
Acho muito interessante a capacidade de alguém. E, para ficar claro aqui, não votarei em Pablo Marçal. Se ele quiser fazer corte, não votarei em Pablo Marçal. Mas acho que é interessante a gente entender que no meio do Goiás sai alguém que faz fortuna fazendo cortes na internet e disputa de igual para igual com Guilherme Boulos, que é alguém com uma reputação ilibada e com comprometimento com a sociedade de maneira clara, e com um prefeito que está sentado na cadeira. Muito bom. E um lugar para relaxar? Eu me escondo, né? Eu não aguento essa vida, né? Eu preciso botar o personagem para descansar. Muito bom. Eu gosto de me esconder numa praia, que é uma vila de pescadores no interior do Ceará, chama Moitas. Não tem nada nem ninguém. Eu vou lá para andar na praia, andar descalço e de short e comer camarão a R$12. Mas melhor ainda. É isso. Uma música que não sai da sua playlist. Meu Coração Vagabundo do Caetano, né? Porque eu acho que meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim, e isso é o que me motiva. Eu acho que é o que vai me motivar até meu último dia. Michel, muito obrigada. Eu adorei essa conversa com você, entender mais como você pensa. Eu não quero que você saia de mão vazia pra gente ter, quem sabe, um V2 desse papo. Peraí que tem um presentinho. Primeiro, um café de boa qualidade, um Nespresso para você continuar. Levar para Moita, levar para Monte Verde, que sei que sua biblioteca tá lá. Então, para você ler bem acompanhado, pensar bem acompanhado. E quando eu fui pensar qual livro eu ia trazer para você de presente, tem esse círculo de poemas muito gostoso, que é uma coletânea do John Fosse, que é um Nobel. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou provocar o Michel a pensar um pouco a partir de outras premissas. Acho que a poesia incomoda tanto quanto o seu trabalho. Então, é um prazer te passar aqui o John Fosse para que você possa ler. Fósforo está sempre fazendo ótimas coletâneas. Tá aí mais uma. Eu adoro poema, né? Você sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi alguém falar, não sei quem, e peço desculpa a quem inventou isso. Mas quando você ouve crônica, quando você lê crônica, ou quando você lê não ficção, ou quando você lê literatura de forma geral, é o leitor que faz pergunta pro autor. Tá faltando tal coisa. Quando você lê poesia, é o poeta que faz pergunta para você. Então eu, como sou guiado por perguntas, obrigado, vou ler. É uma delícia, eu acho que você vai gostar bastante dessa companhia. Obrigado. Gente, muito obrigada pela companhia, é sempre muito bom ter vocês aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Mamilos Café.